Olá, professores, superintendente de escola bíblica dominical. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam para todos vocês. Temos a oportunidade de estarmos com mais uma lição de escola bíblica dominical para comentarmos. Dessa vez, nós temos a lição 1, que tem como título O Retorno ao Primeiro Amor. Das 13 lições desse trimestre, esta abre uma temática a respeito da vida cristã vitoriosa. O escritor desse texto, ele traz várias abordagens a respeito do retorno ao primeiro amor. E essa lição ela é estruturada em 3 pontos. O primeiro ponto é a mensagem da igreja de Éfeso, ou a mensagem à igreja de Éfeso. O segundo, a frieza dos cristãos de Éfeso. E o terceiro, o retorno ao primeiro amor. É importante nós observarmos que esse texto escrito à igreja de Éfeso, que encontra-se ali no livro de Apocalipse, é um texto dirigido exclusivamente à igreja, não é a cidade de Éfeso, é a igreja. Você deve conhecer o contexto da cidade de Éfeso, uma cidade rica, economicamente independente, uma cidade que era uma rota marítima, era também um caminho direto para Roma. Paulo esteve nessa cidade e pregou o evangelho. Então, nós temos na igreja de Éfeso várias recomendações. A igreja que estava na cidade de Éfeso é uma igreja privilegiada, porque é uma igreja que teve como pastores, por lá passou o apóstolo Paulo, o apóstolo João e também Timóteo. Os grandes pregadores, ensinadores, os mestres da palavra de Deus, eles passavam por Éfeso. Então Éfeso era uma igreja de importância intelectual, de importância espiritual, de importância doutrinária e de importância teológica. Era uma igreja também marcada pela sua vida cristã, pela sua piedade, pelo seu comprometimento para com o reino de Deus e também o seu comprometimento para com as pessoas. Mas, quando a carta é escrita, essa igreja já estava em um contexto diferente. Há uma expressão que diz, olha, tu abandonaste o primeiro amor, tu deixou a vida de piedade. Então, é uma carta a uma igreja que teve uma vida espiritual exemplar, uma vida cristã exemplar, uma vida social exemplar, uma vida comunitária exemplar e agora tinha abandonado as suas raízes, abandonado toda a sua história. O primeiro tópico é a mensagem à igreja de Éfeso. Essa carta ela é direcionada a essa igreja e ela tem um tom doutrinário. O interesse do escritor ao enviar essa carta à igreja de Éfeso era advertir aqueles irmãos, lembrar aqueles irmãos que eles precisavam voltar a ter uma verdadeira vida cristã. O segundo tópico fala da frieza dos cristãos de Éfeso. No 2.1, aqui dessa lição, que tem como título O Primeiro Amor Foi Esquecido. Então, muito se pergunta, muito se questiona e muito se fala do que vem a ser o primeiro amor. O certo é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ali no primeiro século, eram igrejas em várias comunidades, em várias cidades, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, também ouve-se falar da igreja de Colosso, a igreja de Antioquia, a igreja em Roma, a igreja em Jerusalém. Então havia igrejas em várias localidades. E o que Jesus pedia para cada igreja, e pede para as igrejas do Apocalipse, que são 7, é que elas mantenham-se firmes, que elas tenham a chama viva do amor em seus corações. Não esqueça as boas obras, não esqueça as primeiras obras, nunca deixe de praticar o amor fraternal. O amor fraternal é o amor comunitário,
é o amor entre irmãos, é o amor para com irmãos. A igreja é uma comunidade de fé, onde todo mundo aprende a se amar, todo mundo aprende a se respeitar, aprende a se perdoar. A Bíblia tem esses mandamentos. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, esperai uns pelos outros, alegrai uns com os outros, suportai uns aos outros. Vós que sois fortes, suportai os mais fracos. Então há mandamentos para que tenhamos uma ética relacional, mandamentos para que tenhamos amor ao próximo, mandamento para que possamos aprender a difícil, mas possível arte de perdoar os nossos irmãos. Então, a igreja de Éfeso, ela se distancia. A igreja de Éfeso esquece das suas primeiras obras, se distancia da sua prática doutrinária, da sua vida teológica, da sua vida cristã. E aí, o Senhor Jesus está, através dessa carta, advertindo esta igreja. Então, nesse texto, há uma importância a respeito do primeiro amor. Éfeso tinha que voltar ao primeiro amor, voltar a ser solidária, voltar a ser uma igreja que ama, uma igreja que investe nas pessoas, uma igreja que não faz discriminação, acepção, uma igreja que entende que todos são iguais, como disse Paulo, em Cristo. Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, pois todos somos um em Cristo. O terceiro tópico, o autor ele fala do retorno ao primeiro amor. Então, essa igreja é convocada a lembrar das suas primeiras obras. Nós somos advertidos em muitos momentos de não lembrar do nosso passado. Paulo disse que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para a frente, para as que estão diante de mim. Agora, aqui nessa ocasião, nessa circunstância da igreja de Éfeso, há um diferencial. É que o passado dessa igreja era um passado brilhante, era um passado fraterno, solidário, amoroso. E o presente não demonstrava nada disto. Então, a recomendação é que ela lembre de onde caiu e volte a praticar as primeiras obras. Então, precisava lembrar. É correto nós lembrarmos das coisas boas. Nós não podemos esquecer das pessoas que fizeram parte da nossa vida. Nós não podemos esquecer das pessoas que estão na nossa vida, das pessoas que nos ajudaram a estar onde estamos, a chegar onde chegamos. Nós não podemos deixar ninguém para trás no meio da caminhada. Jesus não deixa ninguém para trás, mas pelo contrário, ele diz: vinde a mim. E aí, além de lembrar, essa igreja deveria se arrepender de seus pecados. Arrependimento implica em uma mudança de mente, uma mudança de visão, de cosmovisão, de pensamento, uma visão de direção. E a igreja de Éfeso está sendo convocada ao arrependimento, mudança de atitude. Temos que viver verdadeiramente como novas criaturas. Temos que viver como cristãos, de fato, como homens e mulheres de Deus, que fazem a diferença na sociedade e para a sociedade. Nós não podemos brilhar só na igreja. A nossa luz não deve ser vista só na igreja, mas nas trevas, em meio ao mundo. E, finalmente, a igreja que estava em Éfeso é convocada a praticar as boas obras. Nós não podemos apenas ter um bom discurso, apenas ter uma boa doutrina, uma boa teologia. Nós precisamos ter uma boa prática, uma praxis, uma ação. Há um abismo muito grande entre o discurso e a prática, entre o que falamos e o que fazemos. Mas a igreja de Éfeso é como nós, estamos sendo chamados a praticar as boas obras, a praticar as obras que agradam a Deus. Tudo que fizermos, colocar a nossa fé em ação, para que Deus, quem sabe, venha agradar-se de nós. E, finalmente, essa recomendação à igreja de Éfeso é uma recomendação sublime, é uma recomendação que traz alegria, porque quando o Senhor nos exorta, quando o Senhor nos disciplina,
Quando o Senhor nos repreende, é porque Ele pedagogicamente está fazendo alguma coisa na nossa vida. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus que nos ama, é o nosso Pai e nos tem como filhos, somos filhos. E, portanto, tem momento que estamos sendo testados, provados. Tem momento que nós não entendemos o que está acontecendo conosco, mas Deus está sempre trabalhando em nós. Ele trabalha por nós, trabalha, mas Ele também trabalha em nós. Então não adianta fazermos a obra de Deus só por fazer. Precisamos, antes de fazer a obra de Deus, deixar que Ele, o nosso Deus, faça uma obra em nós. Então nós temos um trimestre aí pela frente. Temos várias lições, vários pastores aqui da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, que estarão compartilhando, levando conteúdo, conhecimento, experiência sobre a verdadeira vida cristã. Então, nesse trimestre, somos convocados a pensar, a refletir e a praticar as obras da verdadeira vida cristã. Deus nos abençoe a todos. Deus abençoe a todos.